voltamos com uma entrevista para lá de importante, ouvintes. Recebemos aqui nos nossos estúdios a médica psiquiatra doutora Carol Formiga, ela que é diretora do Hospital de Saúde Mental do Acre, o OSMAC, e também professora universitária. Nós a convidamos para um bate-papo esclarecedor sobre a depressão, um tema que merece a nossa total atenção. Portanto, chega mais, doutora Carol, muito bom dia! Bom dia, Tiago, bom dia, Brena, bom dia, ouvintes da rádio. Muito obrigada pela sua participação aqui, por aceitar o nosso convite, doutora Carol Formiga, porque vamos conversar agora sobre um assunto muito importante, que é a depressão. Tivemos alguns tristes episódios nas últimas semanas. É claro que a imprensa não pode divulgar, enfim, mas de quando a depressão ela chega ao seu extremo e faz vítimas fatais. Só que a depressão ela não começa assim do nada. Então, já começa conversando aqui com a gente sobre como identificar se tem uma forma de perceber esse surgimento da doença e a sua evolução. Há alguma forma, doutora Carol? Sim, assim, temos como a gente diferenciar uma tristeza normal, né, que todo mundo tem episódios de tristeza, e diferenciar de uma depressão, um transtorno, né? Situações da vida, por exemplo, separação, luto, vai ser normal a pessoa ficar triste na maior parte do tempo, mas não é normal a pessoa, essa tristeza ser tão profunda que impeça a pessoa de realizar as coisas, né? Perder noites de sono preocupado com algum problema também é normal. Agora, se na maioria das noites você não está dormindo, né, você só fica pensando, né, nos problemas, nas coisas negativas, né, que a gente fala ruminação do pensamento, aquele pensamento que vai e volta, né, que nem os ruminantes, né, vai e volta. Isso já deixa de ser normal, né, o sofrimento já é maior. A pessoa perde o prazer nas coisas da vida. Um dos critérios da depressão é esse, né? A anedonia, que a gente chama. Atividades que antes davam prazer, agora já não dão mais. E isso a gente tem que ver do paciente, não é o que eu considero prazeroso, né? Se para o paciente era prazeroso, sei lá, ir na igreja ou ir numa festa, agora ele não quer mais sair de casa. Aquela pessoa que arrumava a casa com todo o zelo, agora deixa tudo bagunçado, já não tem mais prazer de cuidar das coisas. Isso já mostra que tem um adoecimento. Realmente são sinais aí que as pessoas têm que prestar atenção, né? E, doutora Carol, as pessoas também costumam falar muito, fulano estava com uma depressão leve, ou fulano estava com uma depressão severa. Eu queria te perguntar se é mito ou se é verdade que essa doença ela se manifesta em fases ou se tem esses graus mesmo. Como que funciona isso? Sim, nas classificações, né, diagnósticas a gente classifica como depressão leve, moderada, grave e a mais grave que tem sintomas psicóticos. Como exatamente, eu queria te perguntar quais que são os sintomas assim de cada fase, como que funciona, qual é a melhor hora de tratar, né, também. Na depressão leve, né, os sintomas são aqueles mais brandos, né, a pessoa ainda consegue trabalhar, ainda tem, né, uma socialização. Nesse momento já seria o ideal a pessoa iniciar uma psicoterapia, porque aí não necessariamente ela vai precisar de medicação, né? Ela fazendo terapia, ela já vai melhorar bastante. Aí pode progredir para uma moderada, que os sintomas já impactam a vida da pessoa, né? Às vezes ela já começa a faltar no trabalho, já começa a ter muita discussão em casa, então ela já vê, né, outras coisas piorando e aí que ela tende a aprofundar mais, né? Aqui já é necessário, além da psicoterapia, o acompanhamento com o psiquiatra, né, para prescrever medicação. E a grave, né, é quando já tem, por exemplo, sintomas, pensamentos, não necessariamente a pessoa pensa em se matar, né? Às vezes a pessoa pensa só assim, eu queria sumir, eu queria fugir, eu queria não acordar mais. E aí é que vai se agravando até de fato vir um pensamento suicida. Nessa hora Aí não já é dá grave. pra pensar em outra coisa, tem que procurar ajuda. Sim. E
muitas pessoas relutam em procurar ajuda. Geralmente o paciente ele não quer, justamente por esses pensamentos autodestrutivos. A família, os amigos têm um papel fundamental, não é mesmo, doutora Carol? O que fazer nesse momento quando o paciente, a pessoa não é nem um paciente ainda, a Sim. pessoa ela se recusa a buscar ajuda, de que forma a família pode conseguir dar um apoio e encaminhá-la a um atendimento profissional? Sim. Quando a pessoa já está num pensamento suicida, imagina que é como se ela estivesse numa estrada em que ela só vê um sentido único, que é a morte. Então, ela não consegue ver que tem saídas dessa estrada. Para ela, o único sentido é aquele. Então, a família tem esse papel de mostrar que tem outros caminhos, né? Que dá para sair daquilo. A gente vê muitas vezes, até na primeira consulta, o paciente contra a vontade mesmo, não quer contar, não quer nem se abrir, né? Mas depois aí vai do profissional também criar o vínculo, né, com esse paciente, para que ele comece a mostrar, né, o sofrimento dele. E a família tem que valorizar isso, porque infelizmente a gente vê que, além do paciente não valorizar, muitas vezes os parentes não valorizam. Só diz assim, fulano tá preguiçoso, fulano não quer nada com nada, Um erro tá muito grande. perdido, procura Deus, tem que procurar não sei o quê, tem que parar com isso. Mas como que para? Não é assim, né, automático. É uma doença. É uma doença. É uma doença. Exatamente. Também queria te perguntar, doutora Carol, a gente está falando sobre esses estágios, né, essas fases da depressão. É possível uma pessoa chegar a esse grau mais grave e ainda assim não parecer, não aparentar esconder muitos bem os sintomas, diante da sociedade parecer alguém alegre até, de certa forma, e conseguir suprimir essa depressão grave, digamos assim? É possível esconder, né? Se a pessoa muitas vezes tem vergonha, não, né, não quer transparecer, muitas pessoas vestem como se fosse uma máscara, né? E aí todo mundo diz, nossa, mas ele vivia alegre, né? Nem parecia. Mas por dentro, quando ele estava sozinho, ele já não era alegre. E outra coisa, não necessariamente que a pessoa vai estar fingindo, porque mesmo uma pessoa depressiva, ela pode ter momentos de prazer, né? Tinha um vocalista do Chester, que ele Do Linkin Park. Linkin Park, que ele cometeu suicídio. E tinha imagens dele, acho que era um dia antes ou uma semana antes, sorrindo com a família num passeio, né? Porque naquele momento ele estava alegre, mas aquilo foi um momento, né? Foi uma emoção só ali. Na maior parte do dia eu acredito que não era daquele jeito para ele. A realidade deveria ser outra, né? Isso. Doutora Carol, a gente não quer que isso aconteça com mais ninguém. É uma doença severa e a gente não quer que continue fazendo vítimas. Por isso, tem tratamento, certo? É preciso que as pessoas que estão nos ouvindo, estão sentindo sintomas semelhantes, que elas saibam que há um tratamento. Pode falar um pouquinho sobre isso? É possível conseguir a cura para a depressão, um tratamento para aliviar toda essa angústia, toda essa dor? Sim, depressão tem tratamento e o primeiro passo é a pessoa reconhecer que está precisando desse tratamento. Se ela não aceita, porque tem muitos pacientes que têm preconceito com o medicamento, né? Não quero tomar remédio controlado. Procure um psicólogo a princípio, né? Para você começar uma terapia, até você aceitar que precisa de um medicamento, né? Entenda que o medicamento, ele não é o vilão da história, né? Você não tem que ter medo do medicamento, você tem que ter medo da doença. A doença é que é grave, né? E saber que não é um tratamento rápido, não é pílula da felicidade, mas que vai melhorar, vai ter remissão dos sintomas, você vai voltar a ter prazer na vida, né? A vida vai ter um colorido melhor depois. Muito esclarecedor, certamente o tratamento vai ajudar. Para quem acabou de sintonizar, estamos em uma entrevista com a médica psiquiatra doutora Carol Formiga sobre depressão e tipos de tratamento. Agora são 7 horas e 33 minutos. Vamos dar uma rápida pausa, mas não sai daí porque já já voltamos com mais entrevista aqui com a médica psiquiatra doutora Carol Formiga para conversar mais sobre depressão, o mal do século. 7 horas e 39 minutos.
Voltamos para o terceiro bloco do jornal Gazeta 93, a sua companhia de todas as manhãs da semana, aqui pelas ondas da mais ouvida, Gazeta FM. E neste segmento do nosso programa, nós vamos retomar a entrevista com a médica psiquiatra, doutora Carol Formiga, que é diretora do Hospital de Saúde Mental do Acre, o OSMAC. No bloco anterior, falamos sobre os sintomas da depressão, o diagnóstico e também sobre o tratamento. A gente agora vai voltar aqui com a doutora Carol Formiga para saber como diferenciar a ansiedade, a síndrome do pânico e também a depressão. São doenças que às vezes geram confusão nas pessoas. Tem como diferenciá-las, doutora? Sim, sim. A depressão ambas estão no transtorno de humor, né? O humor da depressão é o humor deprimido, né? Aquela pessoa que tem um pessimismo, né? Não tem um prazer de fazer as coisas, tem alteração, seja do sono, do apetite, né? Até ter pensamentos suicidas, que seria o mais grave. Na ansiedade, né? A pessoa já é aquele humor ansioso, ela não está só pensando nas coisas tristes que aconteceram, não, ela só está pensando nas coisas ruins que podem acontecer, né? Ela sempre pensa que o pior pode acontecer. E ela é aquele pensamento que ela não controla, né? Por isso que é difícil se concentrar numa leitura, num filme, porque o tempo todo o pensamento está trazendo para outros problemas, outras situações, e aí passa a ter sintomas físicos mesmos, né? Que são os semelhantes da síndrome do pânico, né? Seja palpitação, tremores, sensação de sufocamento, tontura, às vezes sintoma gastrointestinal, né? Tem gente que fica com diarreia, tem gente que fica sem conseguir evacuar, tem gente que tem náuseas, vômitos, azia, enfim, isso é da ansiedade, né? A ansiedade generalizada é quando você não tem um fator só que cause esses sintomas, né? No dia a dia, seja no trabalho, em casa, várias coisas vão causar. E a síndrome do pânico é um tipo específico de transtorno de ansiedade em que essas crises vem uma crise, dura alguns minutos e depois vai melhorando. Às vezes essa melhora é sem tomar medicação, né? Pode melhorar sozinho, digamos, ou com água com açúcar, né? E a crise também pode vir sem um fator causal, que às vezes a pessoa diz, meu Deus, mas não aconteceu nada. Sim, mas às vezes pode não acontecer nada e a pessoa ter uma crise, né? Só que na síndrome do pânico essas crises são pontuais, né? Enquanto na ansiedade generalizada não. Vários momentos, né? Várias coisas podem levar a ter esses sintomas. Doutora Carol Formiga, com base nos pacientes que você atende, essas doenças, elas afetam mais homens ou mulheres aqui no Acre? Transtorno de humor mais mulheres, né? Tanto ansiedade, depressão, a maioria é mulheres. E a empatia é muito importante nesses momentos. Acredito que é essencial o papel ali da família, dos amigos, o que uma pessoa não pode dizer de jeito nenhum para a outra que passa por uma depressão, doutora Carol. Desvalorizar, né? Dizer assim, menina, isso é besteira, né? Porque tu tá assim porque quer, né? Vai procurar o que fazer, isso é falta do que fazer. Esse tipo de coisa é inadmissível, né? Como diz, em 2023 alguém falar um negócio desse para uma pessoa em sofrimento, né? Se quisesse morrer, morria. Não se diz isso, né? Isso é um absurdo. Poderia substituir por quais outras frases? O que seria possível dizer para ajudar uma pessoa numa crise profunda? Eu tô aqui para lhe ajudar, vamos buscar ajuda, né? Se precisar eu te levo, quer que eu te lembre de tomar a medicação, quer conversar. Eu não preciso resolver seus problemas, mas eu consigo ouvi-los, né? Eu consigo compartilhar com você suas dores, né? Ter esse movimento, né, de união. Isso. Realmente, né, o atendimento, o buscar ajuda profissional, né, ir atrás, incentivar a busca é muito importante. A gente já tem uma oferta de clínicas particulares muito grande aqui em Rio Branco e eu também queria que você destacasse, doutora Carol, quais locais que podem oferecer atendimento psicológico pelo SUS também.
de forma gratuita para quem chega nesse, né, enfim, para quem é afetado por essas doenças e não tem, né, condições financeiras para ir atrás de um profissional médico, né, onde que pode procurar ajuda pelo SUS? Certo. Algumas URAPs, né, que são os centros de saúde, têm psicólogo. Além disso, nós temos dois CAPs, né, o CAP Samaúma, falando de Rio Branco, né, o CAP Samaúma, que fica na Morada do Sol, que é para transtornos, né, graves, persistentes, por exemplo, uma depressão. Temos o CAPS AD, que é no Manuel Julião, esse é específico para usuários de álcool ou outras drogas. E temos o OSMAC, que é o local onde eu trabalho, que também faz atendimento, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Para ser atendido no OSMAC, a pessoa precisa primeiro passar numa consulta com um clínico, porque dependendo do quadro, num posto próximo da sua casa. Sim. O clínico pode já iniciar esse tratamento e se ele vê que está moderado a grave, né, que precisa passar por um especialista, ele dá um encaminhamento. E aí, nesse momento, a pessoa pode procurar ou um CAPS ou o OSMAC. Né? A primeira vez é assim, é só com um encaminhamento. E para finalizar, doutora Carol, nós gostaríamos de agradecer a sua participação por compartilhar tanto conhecimento aqui conosco. Com certeza essas informações irão ajudar alguém que está passando por essas dificuldades nesse momento. Nossa intenção é mesmo essa, é ajudar, doutora. Aproveita e deixa uma última mensagem a quem está nos ouvindo e principalmente para aquelas pessoas que enfrentam neste momento um quadro de depressão, ansiedade ou síndrome do pânico, que sofre com isso. Eu entendo que naquele momento em que a pessoa está sofrendo, ela imagina que nada vai melhorar, né? Mas entenda que esse pensamento negativo faz parte da doença também, que as coisas podem melhorar, que não é simples, mas que você vai conseguir. Não tenha vergonha de expor, não se sinta diminuída por estar se sentindo deprimida, né? Não pense que isso é uma fraqueza, busque ajuda, não se isole, né? Que muitas vezes a pessoa quer ficar isolada, mas não é o momento. Esse é o momento de você buscar estar próximo de pessoas que lhe amam, que vão lhe ajudar e que essa tempestade vai passar. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista sobre depressão com a médica psiquiatra doutora Carol Formiga, que é diretora do OSMAC e também professora universitária. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.